Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Combinado? Então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este. Psicografia de um espírito inconformado. Oi, Ana, me chamo Fulana. Já te enviei um relato e você leu. E esse relato aqui é uma psicografia que eu li num grupo espírita do qual faço parte e resolvi enviá-lo, pois acredito que ele seja de grande valia para nós, encarnados, e os que ainda desacreditam da realidade espiritual na qual vivemos e que tanto nos influencia. Pode ler tranquila, pois troquei os nomes como você pede. Obrigada. Então vamos lá. Esse daqui são ensinamentos da história de Tomás. Bom, agora aqui eu acho que é o espírito que está falando, né? Uma psicografia. Então é o espírito que está falando. Estou nessa colônia faz muitos anos. Desencarnei com 28 anos. Um amor não correspondido me levou à depressão. Eu não me conformava que Alba tivesse terminado o noivado de anos sem uma aparente razão. Na época, antes de conhecê-la, sempre fui muito esforçado. Comecei a trabalhar cedo, tinha respeito pelos meus pais. Por que Alba me deixou? O que foi que eu fiz de errado? Eu a amava muito e ela simplesmente disse: "Não quero mais me casar com você, não insista." E foi embora. Eu chorei feito criança. Minha mãe me consolava e me aconselhava. Por que, mãe? Ela me deixou. O que eu fiz? Meu filho, as pessoas têm o direito de escolher o caminho que querem trilhar. Não desanime. Bom, eu até tentei, mas perdi o ânimo. Não me alimentava direito e uma anemia muito forte me levou ao desencarne. Quando me vi fora do corpo, pensei: que experiência incrível! Posso ir para onde eu quiser. Meu padrinho, Galdino, veio para me auxiliar e eu não aceitei. Eu disse a ele: "Tenho assuntos a resolver, não posso ir com você." Ele me aconselhou, mas eu não quis ouvi-lo. Eu me sentia fraco e mesmo assim comecei a procurar Alba desesperadamente. Fui na casa de todos os parentes e conhecidos que conheci quando noivei com ela. Quando entrei na casa, que era da mãe de Alba, estava me sentindo fraco e fui ficando por ali. Me deitei no sofá para descansar. Eu não sabia direito como agir sem o corpo físico. Eu precisava ver Alba. Onde ela está? Um dia ensolarado, a casa estava cheia de visitas e ela, Alba, chegou, linda e sorridente, com o seu novo amor. Todos na casa o receberam muito bem. Ninguém mais lembrava de mim, que fui noivo por 6 anos e trabalhei muito guardando as economias para casar, mas não deu tempo. Chorei quando a vi. Ela estava maravilhosa. Por que, Alba? Por quê? Fui ficando próximo de Alba e segui o casal até a casa onde moravam. Me instalei e dali eu não saí. Observava tudo o que ela fazia e com o tempo fui aprendendo com outros desencarnados que vagavam como eu e não aceitaram a ajuda dos irmãos de luz. Eu não queria o mal de Alba, eu só queria ficar perto dela. Ela não conseguia me ver, mas eu queria que ela me visse. Como poderia fazer isso? Fui para as ruas observar os outros desencarnados, como eles faziam. Fiz amizade com um garoto. Ele era esperto e me ensinava. Você tem que usar a sua mente. E eu dizia: como assim? Me leve até ela que eu vou te ensinar. Então nós entramos na casa de Alba, eu acho, né? Entramos na casa dela, ela estava lavando a louça. O garoto se aproximou e falou na mente dela: "Alba, você está linda. Lembra de mim? Sou Tomás." Ela se arrepiou. Ai, meu Deus, o que foi isso? Tomás já morreu. E o garoto foi me ensinando. Depois que aprendi os truques, falava tudo o que queria na mente dela. Fazia ela se lembrar dos nossos momentos juntos e ela lembrava dos abraços e eu sentia toda a emoção. E assim fui ficando na casa. Quando via o marido se aproximar dela, eu sentia raiva. Ela é minha, você não vai tocar nela. Eu que sempre fui um homem bom,
fui me tornando um espírito malvado e vingativo. Para impedir que o marido se aproximasse dela, eu falava na mente dela. Ele chegou tarde do trabalho hoje. Deve estar com outra mulher mais bonita que você. Eu fui fazendo ela ter ciúmes e eles brigarem, e assim eu fazia e me sentia vitorioso. Quando ela chorava, eu a consolava. Ela não me via, mas sentia, e eu a envolvia na minha energia de tal forma que, com as técnicas que eu aprendi, eu a hipnotizava. Eu criava ilusões em sua mente, e isso aprendi com os desencarnados mais experientes que estavam há mais tempo vagando por ali. Eu queria que Alba me visse, mas não a minha aparência atual, pois eu estava cadavérico, pálido, feio. Então, copiei de uma revista o rosto bonito de uma foto e me materializei naquele rosto e apareci para Alba. Apareci para Alba quando ela saía para o almoço. Quando Alba saía do trabalho para o almoço, eu estava sempre olhando para ela. Só ela me via. Os demais que estavam com ela não me viam. Aos poucos, eu a envolvi na minha energia, a ponto dela acreditar que eu era encarnado. O comportamento de Alba chamou atenção. Ela estava distante, depressiva, só pensava naquele homem que ela acreditava ser encarnado, mas tudo era ilusão da mente hipnotizada. Eu fiz ela acreditar naquela imagem, pois as sensações que eu provocava em seu corpo físico me faziam feliz. Eu não me dei conta de que se passou anos e eu ali, perto dela. Ela estava ficando doente. Já não se entendia mais com o marido. Ela passou por psicólogos, psiquiatras. Os remédios eram fortes e faziam mal. Um dia a família dela foi visitá-la e uma mulher me viu no quarto. Se arrepiou e correu para a cozinha dizendo: "Tem um espírito lá no quarto, eu vi." Eu me escondi. "Não vou me tirar daqui de perto de Alba, não." Depois desse dia, faziam muitas orações para a Alba e ela foi se fortalecendo, mas ainda estava depressiva e eu pensei: devo agir rápido antes que os irmãos de luz venham me buscar. Continuava a falar na mente de Alba. "Veja, você está cansada. Esses remédios não resolvem nada. O seu marido não te ama mais e você está doente. Que graça tem viver assim?" Eu queria trazer Alba para o mundo onde eu estava vivendo. As orações eram constantes e eu não conseguia mais atuar. Eu precisava da ajuda dos outros desencarnados como eu. Um dos desencarnados me ensinou a fazer conexão na mente dela. Então eu e mais 2 outros desencarnados conectamos na mente dela. Fios de energia que saíam da nossa mente se ligavam à mente dela. Assim ela iria ficar cada vez mais confusa, e assim cada desencarnado enviava mensagens confusas e depressivas na mente dela. O marido de Alba, preocupado com o estado físico e mental dela, buscou ajuda espiritual, pois os remédios não faziam efeito e ela já não falava coisas concretas. Não conseguia se concentrar no trabalho, seu olhar era parado e ela chorava constantemente. Veio até a casa de Alba um padre que orou por ela. Eu só ouvia. Depois que o padre foi embora, pensei: venci mais esse. Muitos outros vieram orar por ela. Os dias foram passando até eu ver o espírito da minha mãe. Ela me olhou e disse: "Venha comigo, meu filho. Não pode mais ficar por aqui. A sua presença está perturbando e adoecendo todos na casa." "Eu não quero ir. A Alba é minha." "Filho, você sempre foi bom, sempre foi amável. O que está fazendo da sua vida espiritual?" "Eu não vou embora daqui, mãe." E chorava, né? "Eu não vou embora daqui, mãe," chorando. Um dia a Alba foi levada para uma clínica e eu fui junto. Lá, várias mulheres passavam nas camas aplicando passes energéticos. Quando chegou em Alba, a mulher me viu. Eu me escondi. Então ela colocou a mão na cabeça de Alba e foi limpando todas as energias. Foi limpando e aquela energia me puxou, e também os 2 amigos desencarnados. Ficamos diante daquela mulher junto com mais irmãos de luz. Não podíamos nos mover, tão forte era a energia de luz. A mulher que aplicava o passe se desligou do corpo físico e me perguntou: "O que você sente por Alba?" E eu respondi: "Amor." E ela respondeu: "Amor não maltrata."
Veja o estado de saúde mental que você tem deixado ela. Aceite ajuda e quando terminar o tempo dela na Terra, vocês vão se encontrar nas colônias espirituais e vão se entender. Ela estendeu a mão para mim. Eu peguei e acordei em um posto de socorro, eu e os meus comparsas. Fiquei meses sendo tratado com muita atenção e carinho. Me recuperei e fui transferido para a colônia Luz da Rosa. Quando eu recobrei os sentidos, o orientador me chamou para conversar sobre a minha conduta como desencarnado e o que eu causei para Alba. Depois que eu fui resgatado lá da terra, da casa de Alba, ela se recuperou totalmente, teve filhos e estava vivendo bem com o marido novamente. Eu estava cego de raiva por não aceitar o término do noivado e o orientador me explicou por que Alba terminou o noivado comigo. Eu e Alba escolhemos, antes de reencarnarmos, passar 6 anos de noivado. E esse ciclo iria se fechar para eu aprender a superar os desafios que trazia no espírito. Com a não aceitação dos fatos, foi onde caí novamente nas fraquezas. Como é difícil trabalhar as nossas fraquezas. Só a misericórdia divina para ter tanta paciência e compaixão nos dando novas oportunidades de reparação, permitindo que reencarnemos para aprender com o amor ou com a dor. Fica a nossa escolha. Não sei ainda quando vou reencarnar. Alba já retornou para o lar espiritual e já me perdoou. Estou feliz e aliviado com o perdão dela. Só agora entendi o amor infinito do Criador e sou muito grato por tanto. Bom, essa psicografia nos ensina os efeitos negativos da não aceitação de fatos que ocorrem na vida de todos nós. A teimosia, o ego, o orgulho. Por mais desafiante que seja a situação, se pergunte: o que posso aprender com isso? E orar muito para que a energia da oração seja eficaz e para que não sejamos envolvidos pela raiva ou pelo desânimo. As fraquezas que enfrentamos na vida atual trazemos gravadas no arquivo do espírito de outras vivências para curar nesta vida presente. Tudo que vivenciamos é aprendizado para nossa evolução. Busque primeiro os recursos divinos para acalmar a alma e seguir na jornada que nós mesmos escolhemos. Ok. Bom, então a moça nos enviou essa psicografia aqui, que ela leu, num grupo espírita, que é muito interessante, que conta aí a parte do espírito. Então, muitas pessoas às vezes têm problemas na vida e muitas vezes é uma situação dessa. Um espírito que tá ali não quer diretamente fazer mal à pessoa, mas essa mente fechada, vamos dizer assim, da pessoa não aceitar que terminou, não aceitar não sei o que, não aceitar que, esses apegos, o orgulho, o ego, como ela diz aqui, atrapalha tanto a evolução da pessoa que se foi, quanto de quem fica, que fica ali obsediando, mesmo às vezes sem querer fazer mal, às vezes por amar, como esse espírito estava dizendo aqui, sem compreender. Tudo que acontece é por uma razão e depende das nossas escolhas, Pelo que ela está dizendo aqui, a gente vai aprender, ou pelo amor ou pela dor. E a gente vai escolhendo. É, bem interessante, não é? Muito interessante. Deixa eu anotar aqui que eu contei. E vamos para o próximo relato, que é este. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Este daqui. Palavras têm poder. E a gente já sabe disso, assombrados? Pelo menos a gente tem alguns relatos aqui nesse sentido. E eu conheço histórias pessoais também, Pessoais eu digo assim, que minha família, meus pais, minha mãe, minha avó contava. Ó, saí até do foco aqui. Vamos lá. Palavras têm poder. Olá, Ana, Matheus e crianças. Meu nome é Fulano. Já enviei um relato e agradeço por terem contado. Eu mando este relato aqui mais como um alerta e um desabafo, pois aprendi que realmente palavras têm poder. É verdade. Eu tenho 44 anos. Aos 35, descobri que fiquei diabético e aos 43 encontrei um câncer no intestino. Faltava um mês para o aniversário de 1 ano do meu filho. Certo,
Mas qual é a relevância disso? Eu fui uma criança feliz, eu tive uma infância muito boa, mas com o tempo percebi que minha mãe é extremamente manipuladora. Antes que julguem, garanto que ela me ama, mas sempre teve atitudes difíceis, como por exemplo, eu não tinha um quarto privado na casa dos meus pais. Todo mundo entrava, todos pegavam minhas coisas sem pedir e estava tudo certo. Já se eu entrasse no quarto do meu irmão, eu apanhava. Teve uma vez que meu irmão pegou sem consentimento, e eu considero isso um furto, um rádio que o meu pai tinha me dado e algumas fitas, e levou para o trabalho dele. Eu tive que brigar com ele para me devolver uma fita que era dos Mamonas Assassinas, e até hoje minha mãe me critica dizendo que eu não devia ter brigado por isso, que era para deixar a fita para ele. Sobre o rádio que era presente, nunca mais vi. Várias vezes eu chegava em casa e minha mãe tinha mudado as coisas do meu quarto de lugar. Cama, armário, cômoda, cada semana estava num lugar. E não adiantava brigar, ela estava certa e eu errado. Como era a casa dos meus pais, eu acabava engolindo. Depois de casado, eles ainda tentavam manipular a minha casa. Como uma vez que o meu irmão, com a família dele, a esposa e 2 filhos, vieram me visitar e de repente meu irmão sumiu. Fui achar ele dormindo na minha cama. Ana, eu não me importo em ceder a minha cama, mas eu acho que o mínimo que se faz estando na casa de outro é pedir permissão, né? Tipo, com licença, eu tô muito cansado, posso deitar um pouco? Simples assim. Algumas vezes tive que ser enérgico dentro da minha casa para manter a minha privacidade. Mas é claro que me consideraram o errado nessas ocasiões. Me consideraram o errado nessa ocasião, ou nessas ocasiões. Na infância, também recebi alguns elogios estranhos da minha mãe. Como tonto, parece idiota, feio, que eu não ia conseguir nem ser leiteiro. Eu não sei se você chegou a conhecer essa profissão. O carro com latões de leite passava, a gente deixava um canecão na rua e um garoto pulava do carro, deixava 1 litro de leite no canecão e já pulava de volta para dentro do carro. Sim, minha mãe dizia que eu não teria capacidade de trabalhar igual esse garoto que colocava o leite nos canecões. O sobrenatural da história é que depois de alguns fatos que me incomodaram no meu aniversário, 13 de outubro de 2023, eu procurei uma profissional que faz terapia de constelação. Contei tudo para ela e disse que eu sentia muita raiva de tudo e me sentia amarrado. Fiz 2 faculdades, sou concursado em um emprego federal, mas me sinto preso. Parece que eu poderia fazer muito mais, porém eu não consigo. Tô preso, amarrado, carregando um fardo com 1 tonelada de lixo. A terapeuta me deu uma caixa com várias peças de madeira e pediu para eu pegar algumas. Escolher as que eu quisesse, que o meu subconsciente ia contar a história. O destaque fica em 2 peças. Uma de madeira trabalhada, lixada, gosto muito de madeira, e outra pintada de vermelho. A madeira trabalhada, ela disse que era a forma como eu me via. Macio, agradável, bonito, e a peça vermelha era um ódio pelo qual se mataria uma pessoa. Mas ela disse que pela disposição que eu coloquei as peças na mesa, esse ódio não era meu, que eu estava carregando o ódio de alguém. Conversando mais, descobrimos que o ódio que eu sentia era, na verdade, o ódio que a minha mãe tinha pela mãe dela, que também era manipuladora, segundo minha mãe. Aí vem o poder das palavras. Segundo a terapeuta, minha diabetes e o câncer não são meus, pois o ódio não é meu. Segundo a mesma, eu comecei a carregar o ódio da minha mãe pela minha avó, para proteger a minha mãe, pois essas coisas poderiam acontecer com ela. Então as palavras e a manipulação da minha mãe, tipo tonto, idiota, feio, não vai ser nada, me adestraram para carregar os fardos dela, dos quais estou me livrando agora. Perguntei para a terapeuta se minha mãe tinha intenção ou maldade em seus atos e ela disse que não, mas sentia o alívio e a satisfação de se livrar da disputa entre ela e minha avó. Disputa essa que rende frutos 40 anos depois na minha saúde. Enfim, peço a seus seguidores que evitem palavras de ódio, principalmente contra a criança.
Se sentir raiva, se afaste. Espere 10 minutos, 1 hora, um dia, o tempo que for necessário para acalmar. E com o coração calmo, busque resolver a contenda, pois se palavras com ódio têm poder, garanto que palavras com calma, amor e gratidão também têm muito poder. Esse é o meu relato / desabafo. Ana, gosto muito do seu canal e da forma como você apresenta os relatos. E aos seguidores, deixem o seu like, mesmo que seja nos cortes. Um beijo pra você, muito obrigada. Palavras têm poder. E eu já vi pais, desde quando eu era criança, sabe? Eu era criança e aí eu vi alguns pais xingando os filhos. E eu ficava assim, tipo, cara, é a mãe dele, tá xingando ele. Como assim, né? E até hoje, às vezes eu vejo, né, dizendo palavras assim, em vez de você dizer uma palavra que vai estimular, por mais que não seja, por mais que você tá vendo ali que a pessoa tá, a criança, principalmente a criança, tá com dificuldade, evite falar, nossa, seu lerdo, seu não sei o que lá, sabe? Fala assim, tenta colocar palavras, não, eu sei que você consegue às vezes, né? Eu sei que você consegue ser mais rápido, tenta, não sei, sabe? Mas o que eu tô tentando dizer é ser mais positivo, em vez de ficar jogando as coisas ruins assim pra cima. E aí nem se fala, né, em chamar de tonto, idiota, pelo amor de Deus. Um adulto fazendo isso com uma criança. Uma criança fazendo com outra criança já é triste, né? Mas a gente ainda pensa, tá, a criança ainda não sabe muito da vida, às vezes vê isso em outro lugar, replica aqui e tal. Mas um adulto, gente, fazendo isso com uma criança, né? E aí pode ser que eu não entendo, eu já ouvi falar, né? Eu sei desse lance da constelação aí, mas eu não conheço muito. Mas eu sei que trata esse lance, né? Tipo, de repente você não tá indo bem porque você não tá no papel de filho dessa casa, você tá no papel de pai, né? E você tinha que estar no papel de filho. Então, como você tá no papel de pai, porque tal coisa aconteceu lá atrás, e então isso já atrapalha a vida, já, né? Tem umas coisas dessas daí. Mas triste nesse negócio, por causa da desavença da mãe com a avó, agora ele colhe essas doenças porque, meu Deus. Interessante pensar nisso também, né? Mas fica aqui a dica de, se for pra colocar pra fora, como eu sempre falo, se for pra comentar, que seja com respeito. Se for pra colocar alguma coisa pra fora, que sejam coisas boas, palavras boas, tá? Que vai ter um efeito bom nas pessoas, e não o contrário. Se for pra falar xingamento, falar coisa ruim, fecha a boca, como ele diz, pensa, respira, espera 10 minutos, 1 hora, um dia, principalmente contra criança, né? Porque isso tem efeito. Não pague pra ver. Próximo relato. Seria a morte o chamando? Eu, hein? Olá, Aninha, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu acompanho o canal desde 2016, quando eu tinha apenas 12 anos. E simplesmente amo todos os relatos. Sempre ouço quando estou costurando. Sem mais delongas, este relato aqui é sobre a morte do meu avô. Minha mãe quem me contou. Não terá nomes e caso tenha, estarão trocados. Ok, bom. Meu avô faleceu em meados dos anos 80, com aproximadamente 43 anos de idade. Nossa, novíssimo. Minha mãe tinha 13 anos e conta que meu avô tinha uma saúde boa, mas que por conta do trabalho cansativo começou a surgir algumas complicações. A tia da minha mãe, irmã do meu avô, já havia falecido há um tempo. Em janeiro, meu avô teve um sonho com essa falecida irmã dele e contou à minha avó. No sonho aparecia ela, né, a irmã dele, e outra mulher que ele não soube dizer quem era. A irmã dele dizia que estava na hora dele ir com ela, e a outra mulher dizia que não era a hora e para que ela fosse outro dia buscá-lo. Até que depois de insistir muito, ela aceitou voltar outro dia, mas deixando bem claro que no dia 5 de outubro retornaria para buscar o seu irmão. Os meses se passaram e a saúde do meu avô ficava cada vez pior.
Já não tinha mais como trabalhar e minha avó cuidava de seus 7 filhos sozinha, com a ajuda da minha mãe, que não era com a ajuda da minha mãe, que não era a mais velha, mas era a cabeça entre os irmãos. Estava chegando o mês de outubro e o meu avô nem lembrava mais do sonho que teve com a sua irmã. E Ana, acredite ou não, no dia 5 de outubro, o meu avô faleceu. Eu conto isso arrepiada, dos pés à cabeça, e todas as vezes que a minha mãe me conta essa história, eu me tremo toda. Acredito que a minha mãe e meu irmão herdaram esses avisos em sonhos do meu avô, pois minha mãe, todas as vezes que sonha com criança, já sabe que alguém vai morrer e fica apreensiva. Meu irmão também tem avisos em sonhos. Às vezes é difícil de decifrar, mas ele sempre pede proteção a todos nós. Esse é o meu relato, Ana. Desculpe se ficou longo e se teve algum erro no decorrer da história. Estou escrevendo 00:03 pelo celular e me arrepiando inteira. Obrigada por ler o relato. Um beijo para você e para a família assombrada. E fica aí o questionamento: seria um chamado da morte? Parece que é, assim, da morte, a irmã dele que foi para buscar ele, tipo. E aí a outra... Quem era essa outra? Não, ainda não... Mas o fato é que o dia que ela falou que ia buscar foi o dia que ele faleceu. Coincidência? Hein? Próximo relato. Último encontro, querido avô. Oi, Ana, eu sou a Beltrana. Não tem nomes no relato, ok. Para entendimento do relato, preciso passar algumas informações. 1. Passei a infância em um lar com um pai narcisista e controlador. Então, meu refúgio era a casa dos meus avós maternos, brincando com os meus primos e sempre escutando a cada ano de aniversário de casados que eles estavam fazendo tantos anos de cagados. 2. Venho de uma família na qual meu bisavô era bruxo. Venho de uma família da qual meu bisavô era bruxo, bisavó índia, meus avós maternos já foram espírita e meus avós paternos são católicos roxos e espíritas escondidos. 3. Todos da família têm uma ligação muito forte uns com os outros, mesmo ficando muito tempo sem se ver ou se falar. 4. Nós vemos espíritos, escutamos e sentimos. Na pré-adolescência tive uma experiência de começar a psicografar, mas morri de medo e nunca mais quis me envolver com nada disso. Mas agora vamos ao relato. Um belo dia tive um sonho extremamente estranho. Acordei com medo. Sonhei com o velório da minha mãe. Isso no sonho era o que eu achava, né? No velório estava lotado, todos de preto, e eu não vi as minhas irmãs nem o caixão. Algo destoava naquela cena. Eu estava deitada em um sofá de branco e minha avó materna estava sentada perto de mim, mais jovem, com um sorriso extremamente radiante, como se fosse estátua de tão largo o sorriso. Acordei, mandei mensagem para todos da família perguntando se estavam bem. Eu sempre faço isso depois de um sonho. E aviso para tomarem cuidado. E um detalhe, no sonho a minha avó estava com os cabelos pretos e com uma roupa vermelha. Na mesma semana, estava passando na rua e topei com meu avô materno tomando um ventinho ali do lado de fora da casa. Ele me chamou, pedi a benção e ele me contou que sonhou comigo. Sonhou que eu estava casando. Quando eu sonho com festa, normalmente é morte. Mas o meu avô estava de idade já e nem ligava mais para isso. E iniciamos ali uma conversa. Ele disse: sonhei que você estava casando. E já veio na minha mente eu dançando com ele vestida de branco e ele de roupa social azul. E eu respondi: poxa, vô, vai demorar ainda. Eu não tô nem namorando. E ele respondeu: mas também? E concluiu fazendo um gesto que eu tava gordinha. Também? Ai, meu Deus. Sim, eu estou em um tratamento de uma depressão grave, com pensamentos ruins e acabei engordando 30 quilos. Meu avô não sabia do tratamento, eu deixei isso só entre minha mãe e as minhas irmãs. Na semana seguinte, o meu avô foi internado com um inchaço e infecção nos pulmões. E sim,
ele morreu rapidamente. Durante o velório não tivemos a presença da minha avó, esposa dele, quem dirá no sepultamento. No mesmo dia do sepultamento, fui com a minha mãe na casa No mesmo dia do sepultamento, fui com a minha mãe na casa da minha avó, esperando vê-la devastada, né, triste, e por isso a falta nas despedidas. Ela estava como se nada tivesse acontecido, toda feliz. Na mesma semana já se livrou de tudo do meu avô e começou a fazer planos para viajar, para sair, etc. Cadê a parte mais sobrenatural, né? Além dos sonhos. Ok. Minha avó não consegue mais ficar em casa porque, segundo ela, está escutando sons feitos, sons iguais ao que o meu avô fazia. Batendo na porta do banheiro igual ele fazia, colocando o prato dentro da pia e outras coisas, outros sons que se assemelham com a rotina que o meu avô tinha. Ela nunca fica muito tempo mais assim em casa porque ela tem medo. Por último, meu vizinho, que é próximo à família, passando na rua, onde meu avô costumava ficar sentado na esquina, tomando um ventinho lá, ele viu o espírito do meu avô no mesmo lugar, sentado ali com sua bengala. E observação, esse comportamento da minha avó perante a morte do meu avô se destacou a todos da família porque meu avô era um homem bom, sempre muito ligado à família, aos netos, aos bisnetos. Ele não era abusivo nem controlador. Bom, muito obrigado por ler o meu relato. Esse mês de... em fevereiro de 2023 fez 1 ano da partida do avô. Beijo, Ana, Matheus, família e assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Entendi. Então, vocês todos aí têm esses sonhos, essas coisas, né? E os dois realmente, ele sonhou com o casamento, que pra você também significava morte, e você sonhou com o velório. Embora fosse da sua mãe no sonho, na verdade estava dizendo que alguém ia partir e era o seu avô. Ok, próximo relato. O grito no beco. Olá, Ana e assombrado, sou o fulaninho e venho contar um relato que até hoje me deixa morrendo de medo. Não vai ter nomes, pode ler tranquilamente. Obrigada. Isso me ocorreu em 2017. Na época eu tinha 14 anos e namorava uma menina que morava aqui perto da minha casa. Certo dia eu fui dormir na casa de um amigo meu, que era mais próximo ainda da casa da minha namorada. Já era noite, minha namorada deu a ideia de eu ir para a casa dela, pois ela estava sozinha. Mas eu não poderia dormir lá, pois a mãe dela não gostaria se soubesse. E ela morava nos fundos de uma outra casa, então a vizinha não poderia saber que eu fui também. Ou seja, eu teria que ir, passar algumas horas, depois voltar para a casa do meu amigo. O problema é que já passava da meia-noite e o caminho mais rápido da casa do meu amigo para a casa dela era por um beco que conectava as duas ruas. E a única iluminação vinha dessas duas ruas. No beco em si não tinha luz nenhuma. Era um beco extenso e não era asfaltado. Além de ter uma árvore bem grande em um dos lados. Ali era muito assustador. Mas mesmo assim eu fui. Na ida, mesmo com muito medo, nada aconteceu. Fiquei por volta de umas 3 horas na casa da minha namorada e decidi voltar pro meu amigo por volta das 3 da manhã. Combinei com ele de nos encontrarmos no meio do caminho para eu não ter que voltar tudo sozinho. E assim fui. Saí na surdina para não ser pego pela vizinha e logo depois já estava no beco escuro. Quando estava mais ou menos no meio do beco, eu ouvi um grito grosso, assim, gutural, que me arrepio só de lembrar. Eu não conseguia identificar de onde vinha. Não parecia ser de alguma coisa atrás de mim. Parecia vir, sei lá, de todos os cantos. E eu fiquei aterrorizado. Até aquele ponto eu ia andando rápido, mas depois de ouvir, eu comecei a correr em disparada, saindo de lá o mais rápido possível. Só fui encontrar meu amigo na rua abaixo, já perto da casa dele. Quando ele me viu correndo, me esperou e foi correndo junto. Eu percebi que ele estava com cara de assustado e falei, cara, eu ouvi alguma coisa gritando quando eu estava no beco. E para minha surpresa e para o meu medo, ele falou que também ouviu. Até hoje eu não sei o que foi aquilo e nem quero saber. Passei mais vezes pelo mesmo lugar em horários comuns e nunca mais ouvi a mesma coisa.
mas sempre morria de medo e até hoje lembrar disso me dá arrepios. Obrigado, Ana, e beijo pra você e toda a sua família. Um beijo pra você, obrigada. Então, talvez, né, como provavelmente você já estava passando por ali, com um certo receio, digamos assim, um barulho mais alto, algo assim, né, você já põe na sua cabeça que é algo, sei lá, estranho, não sei e tal. Mas, de repente, se conseguisse parar para entender, porque o amigo também ouviu, né? Então, alguma coisa ali. Às vezes, poderia ser alguma coisa que tinha ali uma explicação, né? Mas, devido às 3 da manhã, ao medo de estar passando no beco e tudo mais, sabe? Quando você tá naquela apreensão e, de repente, faz alguma coisinha aqui, você fala, ai, meu Deus do céu. Ai, o que será? Né? Então, não sei, será que realmente foi algo sobrenatural? Ou se parasse para pensar, esmiuçasse, procurasse, acharia uma explicação para esse som? Nunca vamos saber, né? Por via das dúvidas, você fez certo, é melhor correr. E vamos aqui para o próximo relato de hoje. Cadê? Deixa eu ver. Próximo e último relato de hoje, ok? Que é este, o puxão de cabelo. Ana e Assombrados, tudo bem? Sou a fulana e moro em Santa Cruz do Rio Pardo. E aí, Matheus? Estou no final dos meus 19 anos e me sinto assim de alma antiga, com várias histórias, inclusive algumas paranormais, e irei relatar uma delas para vocês. Bem, eu sempre tive uma certa interação com o sobrenatural. Não tenho dom de visão e que permaneça assim, mas eu consigo facilmente sentir quando há alguma presença ao redor. Algumas fortes, boas e outras um pouco desconfortáveis. Certa vez, quando mais nova, no ano de 2009, eu estava deitada na cama com a minha irmã, ao meu lado ali, mexendo no notebook, procurando um jogo para podermos passar o tempo, já que o dia estava chuvoso e tinha nada para fazer, né? Meu cabelo era grande, na época, tinha pouco mais de 1 metro e quase passava da bunda. Sempre deixava ele amarrado, porém, como o clima estava friozinho, eu quis deixar ele solto. Minha irmã estava deitada ao lado da parede, eu do outro lado e com a cabeça virada para ela. E fiquei com o cabelo jogado assim para fora da cama, deixando ele tocando o chão. Fechei meus olhos enquanto ouvia as recomendações de jogos que ela dizia, que ela fazia ali, quando do nada eu senti como se alguém estivesse debaixo da cama, eu não sei explicar, mas apenas pude sentir como se uma presença estranha estivesse entrando ali debaixo da cama. Mas permaneci normal, ainda com os olhos fechados. Pensando ser coisa da minha cabeça, né? Tem nada aqui, é coisa da minha cabeça. Após alguns minutos, sinto uma mão debaixo da cama, pegando embaixo do couro cabeludo, sabe onde a gente amarra o rabo de cavalo aqui, ó? E outra mão segurar um pouco mais para baixo, no comprimento do meu cabelo, e me puxou da cama com força. Eu quase caí da cama. Eu só não fui pro chão porque eu segurei rapidamente no colchão. Minha irmã olhou para mim bem na hora que eu fui puxada e testemunhou a cena. Inclusive, até hoje ela se lembra desse puxão. Ana, eu senti aquelas mãos lentamente segurar os meus cabelos. Me lembro até hoje perfeitamente como foi. Me recordo também que conforme eu sentia as mãos me segurando, eu não abri os olhos, apenas franzi a testa sem saber o que estava acontecendo. Eu não sei se está sendo compreensível aí, mas só consegui destravar quando eu senti esse puxão. Parece que foi uma espécie de transe, sabe? Estava só nós duas no quarto e a porta estava fechada. Chequei debaixo da cama e, de fato, não havia nada lá. Às vezes aconteciam algumas coisas duvidosas, sabe? Copo quebrando, gente chamando, e eu sentia ali uma sensação de estar sendo observada. Tinha aquela sensação. Principalmente no banheiro, que ficava do lado de fora da casa. Após alguns anos, me contaram que um homem havia falecido naquele banheiro por conta de bebida.
pouco antes de nos mudarmos para lá. E eu só lembrei das madrugadas comigo lá fora. Esse foi um dos meus relatos, mesmo revisado. Eu espero que tenha sido compreensível e não muito confuso. Estou escrevendo pelo celular. Se quiserem, posso enviar outros relatos. O dia que eu e uma amiga vimos a morte passando, o velho do saco de olhos amarelos, as presenças malignas e o dia que eu morri e voltei à vida. E esse é um dos mais fortes. Enfim, me despeço por aqui, abraço a todos e fiquem com Deus. Bora mandar os outros relatos. Muito obrigada, um beijo pra você. Senhor! Credo, eu, hein? Imagina, gente. Então ela tava ali, o que ela fala que ela paralisou e parecia que tava num transe é conforme ela foi sentindo, porque, pelo que eu entendi, lentamente aquilo segurou aqui, ó, próximo ao couro cabeludo, depois segurou o comprimento do cabelo, tipo, segurou com duas mãos. Pegou ali no couro cabeludo, pegou no comprimento do cabelo e fez assim. Aqui, puxou, que ela só não caiu inteira da cama porque se segurou no colchão. Porque senão ela tinha ido pro chão. Tamanho foi o puxão que ela levou no cabelo. E ela já tinha sentido alguma coisa entrando na... Ai, credo, será que foi o homem que morreu lá? Será que só quis dar uma zoada nela? Por que ele faz... lá, e a mãe vai ficar bravo com o espírito também. Ele falou, que é isso? Eu lembro uma vez que a gente tava lá na salinha da fisioterapia no hospital, quando fazia estágio no hospital. Então tava a galerinha todas sentadas ali dentro da salinha, esperando para ver em qual paciente a gente ia. E aí as veteranas que estavam ali para ensinar o início ali pra gente, tinha acho que 2 paradas na porta, né? E atrás elas estavam viradas para dentro dessa salinha da fisioterapia e atrás delas tinha o corredor ali. Era meio que a parte de baixo do hospital ali. Ali tinha mais... não era sala de paciente, essas coisas assim, sabe? Era mais outras coisas, assim, do próprio hospital, eu acho. E ela tava parada, assim, no batente da porta, ela tava com uma trança, com o cabelo, assim, amarrado aqui em cima com uma trança. E ela parada, assim, no batente da porta, e foi bem numa hora que eu tava ali olhando, meio que pra ela, meio pro pessoal que tava ali, e eu vi quando ela fez assim, tipo, não passou ninguém atrás dela, sozinha, ela levou a cabeça pra trás, assim. E aí, no que ela voltou, ela falou, gente, alguém puxou meu cabelo. Só que não tinha ninguém atrás dela que pudesse ter feito isso, ninguém passou atrás, a gente viu, aí ela ainda saiu, assim, olhou pro corredor, se tinha alguém atrás dela, e não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E eu vi a cabeça dela sendo puxada pra trás, assim. E aí, né, fica nessa. Quem puxou o cabelo dela? E por que puxou, né? Olha. Bom, pessoal, já aconteceu algo assim com vocês? Tem relato aqui de bebê que já foi puxado pra fora da cama. Aí depois fala que espírito não encosta na gente. Encosta sim. Desculpe deixar vocês com mais medo, mas é verdade. Tem situações que eles tocam, derrubam. O negócio vira físico, sim. Tem relato de moça que tomou tapa na cara de espírito. Pois é. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito. Se você tem uma história assombrada, conta aqui pra gente. Ou no mínimo bem curiosa, sem explicação, tá? Manda o seu relato aqui pra gente pro e-mail relatos@assombrado.com.br. Ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.